Vidas Cuidando de Vidas, um programa do Hospital da FAP. Quer comprar sofá com preço de fábrica? Só aqui na Comfort Maison, porque somos loja de fábrica em toda a nossa linha de estofados. Só aqui você encontra estofados com alto padrão de conforto, qualidade, acabamento, tecnologia e tendência, que são padrões da Comfort Maison. E se você ainda não conhece a nossa loja, visite imediatamente o nosso perfil, clique lá no link que está na bio, acesse os nossos canais de atendimento para mais informações. Olá pessoal, é com muita alegria que o Hospital da FAP hoje vem anunciar a chegada do microscópio TIVAC da Carl Zeiss. O Hospital da FAP, como unidade de alta complexidade e oncologia, desenvolve as mais diversas atividades cirúrgicas dentro da oncologia, como cirurgias oncológicas gerais, ginecológicas, oncologia cutânea, oncologia torácica, o trato gastrointestinal, até mesmo ortopedia oncológica para cirurgia da cabeça e pescoço. A única modalidade que faltava à instituição para realizar seria o tratamento dos tumores do sistema nervoso central, compreendendo os tumores cerebrais e da medula. E com a chegada deste equipamento, que é o mais moderno hoje da cidade, poderemos agora poder proporcionar o tratamento também para esses pacientes acometidos por este tipo de tumor. Muita felicidade, muita transparência, que a FAP vem anunciar a chegada desse microscópio, que foi adquirido por meio de emendas parlamentares. Então, com esta aquisição, o Hospital da FAP entra definitivamente no rol dos melhores hospitais de câncer do Nordeste, do nosso país, para um combate mais completo e um tratamento mais eficaz contra todos os tipos de câncer do ponto de vista cirúrgico. Voltamos a apresentar Vidas Cuidando de Vidas, um programa do Hospital da FAP. Estamos de volta com Vidas Cuidando de Vidas e neste bloco você vai acompanhar o quadro FAP Saúde, que tem a participação de profissionais aqui do Hospital da FAP que trazem dicas de como manter a saúde sempre em dia. Este mês nós teremos a participação da fonoaudióloga Mônica Fonseca. Vamos acompanhar. Olá, gente. Eu sou Mônica Fonseca, fonoaudióloga aqui da FAP. Nós estamos aqui com o seu Justus, que foi um paciente pioneiro do implante de prótese fonatória, né? Olá, me chamo Justus, da cidade de Remígio. Eu passei 2 anos de falar. Agora, graças a Deus, estou falando. Não foi fácil. Eu tenho muito o que agradecer. Primeiramente Deus, segundo a equipe da FAP. Tenho muito o que agradecer essa equipe maravilhosa que me tratou e vem me tratando muito bem. As próteses fonatórias, elas são importantes para as pessoas que fizeram laringectomia total e perderam a voz por conta desta cirurgia. A voz, vocês sabem que a voz ela introduz a pessoa no ambiente social, no ambiente familiar, no trabalho. Ela é muito importante para o seu desenvolvimento psicossocial. Com esse novo tratamento aqui na FAP, que agora está disponível, nós podemos ajudar essas pessoas que passaram por esse processo de laringectomia total, perderam a sua voz, a retomar a sua vida normal. Quando meu pai se submeteu, à laringectomia total, foi muito difícil para a gente, porque foi retirada a laringe, perdeu a voz. E para uma pessoa que é acostumada a conversar, que conversa, que fala, muito difícil, e principalmente para a gente, para todos da família, tanto para ele quanto para a gente. E a gente conseguiu superar, demos as mãos, a família, todos, e conseguimos passar por essa fase. Ele ficou 2 anos sem conseguir falar absolutamente nada, só conversava através de gestos. E mesmo assim a gente conseguia entender, sinalizando.
E esse ano, graças a Deus, né, a gente recebeu a notícia que aqui no Hospital da FAP tinha disponível a prótese 100% SUS. E em seguida, a gente também recebeu a notícia que tinha uma fonoaudióloga especializada em reabilitação de voz para dar essa assistência para ele, para fazer manutenção, para ir fazendo os exercícios. E meu pai conseguiu colocar a prótese. Hoje estamos muito felizes com ele falando, né? A autoestima dele melhorou. A gente também da família, todos ficamos muito felizes, né, com essa recuperação. E é isso, a gente só tem a agradecer primeiramente a Deus, segundo essa equipe maravilhosa aqui da FAP. Pois é, a gente viu agora a importância de um trabalho multidisciplinar no trabalho de reabilitação de pacientes com câncer, que é realizado aqui no Hospital da FAP. E a gente continua agora a nossa conversa com o médico cirurgião de cabeça e pescoço, Dr. Uirá Cury, que veio conversar com a gente sobre o Julho Verde, a campanha de prevenção e conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Doutor Uirá, aqui no Hospital da FAP, por exemplo, o senhor consegue identificar se tem aumentado os casos de pacientes com esse tipo de câncer? Diego, saudar novamente a nossa audiência, né, das nossas redes sociais. Veja só, a questão é que com o final da pandemia, né, os serviços de saúde estavam bastante contraídos, né? Isso a gente viu bem esse quadro em 2020 e 2021. Apesar de que a instituição não parou, né, nós continuamos atendendo o câncer aqui na FAP, as portas abertas para os pacientes, mas os serviços de saúde estavam contraídos, porque os esforços eles foram direcionados para a questão da Covid. Então sim, a gente está vendo um aumento, vamos dizer assim, no fluxo de pessoas procurando atendimento com suspeita ou já com câncer confirmado aqui no Hospital da FAP, mas é um fenômeno provavelmente que está ligado à questão do fim da pandemia, né, e da melhora do fluxo dos pacientes na rede de assistência à saúde, especialmente por serviços como esse de oncologia. Aqui no Hospital da FAP é feito o diagnóstico ou apenas o tratamento desses pacientes? Olha, é feito o diagnóstico também e o tratamento, né? Especialmente o tratamento. Mas o diagnóstico ele pode ser feito porque nós temos aqui insumos e alguns recursos que nós podemos utilizar para, por exemplo, fazer alguma biópsia, especialmente do câncer de boca, entendeu? Que tem uma alta incidência na nossa região Nordeste, né? Especialmente aqui na Paraíba. E também encaminhamentos para biópsias, né? Para que a partir daí a gente possa ter uma confirmação de que o paciente está com um determinado tipo de câncer. Isso também é feito aqui porque nós temos um serviço de triagem que é feito por nossos oncologistas clínicos e eles também, em alguns casos, mesmo sem a biópsia, eles encaminham para a gente. Mas prioritariamente, pela regulação, o Hospital da FAP recebe pacientes regulados já com o diagnóstico de um quadro de câncer de cabeça e pescoço. Que o ideal é que a rede se articule e nessa articulação o paciente já venha para a gente com o diagnóstico para que a gente faça o correto tratamento desses pacientes. E nem sempre o tratamento deles vai ser cirúrgico. Alguns desses pacientes o tratamento vai ser através das outras modalidades, por exemplo, radioquimioterapia. Para os internautas que estão nos assistindo e entendem, então esses pacientes eles são encaminhados por secretarias municipais de saúde, por unidades básicas de saúde, funciona dessa forma. O paciente com a suspeita ele não pode vir diretamente ao Hospital da FAP. Isso, o Hospital da FAP ele é referenciado para mais de 180 municípios aqui no estado da Paraíba. Então, eles vêm regulados, né, com a suspeita de câncer ou um câncer confirmado, para a nossa triagem e a partir daí se desenvolver a jornada do paciente oncológico aqui no Hospital da FAP, seja com a cirurgia de cabeça e pescoço e com outras especialidades, como por exemplo a urologia, a cirurgia oncológica, né, até a cirurgia plástica que nós também temos, para fazer o tratamento desses pacientes, seus diversos tipos de cânceres. Em relação ao tratamento, doutor Uirá, a gente tem acompanhado a medicina ela tem evoluído muito, a própria ciência, como tem se posicionado os tratamentos oferecidos para esse tipo de câncer, aqui no hospital sobretudo? Aqui no Hospital da FAP, sem dúvida, o tratamento ele é feito da melhor forma possível. Todos os profissionais que estão aqui nesta instituição, eu tenho certeza de uma coisa, eles estão dando o seu melhor pelos pacientes. Porque alguns recursos que nós temos,
E a gente tem que pensar que o recurso de saúde ele é finito, né? Não são recursos infinitos. Os profissionais trabalham fazendo o melhor pelos seus pacientes, né? Então, nem sempre a gente tem acesso àquilo que é o padrão ouro, mas aqui é feito o melhor pelo paciente. Então, por exemplo, nós temos algumas inovações que a primeira delas nos últimos anos, do ponto de vista de tratamento, foram a aquisição dos aceleradores lineares do nosso hospital, mais recentemente a IMRT, que é um divisor de águas no tratamento da radioterapia dos nossos pacientes, trazendo muito menos toxicidade, né? Nós temos uma cirurgia que agora é feita para a questão da reabilitação dos nossos pacientes, que está alcançável pelo SUS, para os pacientes laringectomizados, né, que perdiam a voz, e é o padrão ouro, né? Então, quem disse que a FAP não poderia fazer um tratamento de reabilitação padrão ouro para um paciente laringectomizado, um paciente que antes estava condenado a nunca mais falar, que é a prótese traqueoesofágica, né, que existe aqui nesse hospital, né, para a gente oferecer aos pacientes do Sistema Único de Saúde. Então, são passos importantes que a FAP deu ao longo dos últimos anos, e que é possível e é acessível para os pacientes do SUS tratados aqui. Quando o senhor fala nisso, a gente assistiu agora há pouco o vídeo da fonoaudióloga Mônica Fonseca. Fantástico esse trabalho multidisciplinar, né? Esse trabalho que envolve toda uma equipe que vem trabalhando na reabilitação de pacientes que tiveram câncer de cabeça e pescoço, né? E como o senhor até comentava aqui nos bastidores com a gente, que tem pacientes do senhor que hoje voltaram a falar, né, depois da cirurgia. Isso, as modalidades de reabilitação de um paciente laringectomizado, ou seja, um paciente que tirou a laringe, que a principal função da nossa laringe, da laringe humana, é a emissão da voz, né? É isso aqui que eu estou fazendo agora. E os pacientes perdem essa capacidade com a cirurgia da laringectomia total. E existem formas de reabilitação. Existe a voz esofágica, existe a laringe eletrônica e a padrão ouro a gente tem aqui na FAP, que é a prótese traqueoesofágica, isso é ofertado pelo SUS para esses pacientes. Então, é um avanço muito grande das nossas, vamos dizer assim, capacidades de oferta de serviço ao paciente, especialmente da reabilitação com isso. E vem através de um arco multidisciplinar de tratamento. Cirurgião de cabeça e pescoço é muito importante, mas nós temos que ter um corpo de enfermagem muito bom, e nós temos de fisioterapeutas, de cirurgião dentista, nós temos o pessoal da radioterapia, os nossos oncologistas clínicos, os anestesistas, os técnicos de enfermagem e a aquisição de uma fonoaudióloga, né, que você falou, Mônica, que vem aqui fazendo um trabalho excelente junto aos nossos pacientes com a finalidade da reabilitação. Então, isso é muito importante. É um arco multidisciplinar de tratamento com foco principal no paciente. O paciente é o foco principal de tudo isso que a gente faz aqui nesse hospital. Ele é a nossa motivação, é o nosso propósito aqui de todos esses profissionais que compõem esse arco multidisciplinar de tratamento e estão aqui na FAP. É a melhora do paciente, é ver o paciente indo para casa e, principalmente, é ver o paciente alcançando a cura. A gente falou do paciente laringectomizado e aí eu pergunto ao senhor, a percentual ou a quantidade de pacientes que passam por esse tipo de cirurgia e perdem a voz, é muito alto o número? No caso de uma laringectomia total, sim. O paciente perde a voz, né? E é a partir daí que a gente vai avaliar qual é o melhor método para que ele faça a reabilitação. Então, com a prótese traqueoesofágica, que é um dispositivo colocado no traqueostoma do paciente, que é aquela área onde ele respira, esse dispositivo vai possibilitar que ele volte a fazer a fonação, né, a vocalizar. Então, é uma situação assim, revolucionária que veio nos últimos 40 anos e vem se aperfeiçoando cada vez mais, que é alcançável aqui pelos pacientes tratados nessa instituição para o câncer de laringe no estágio mais avançado. Em alguns estágios iniciais, nós temos tratamentos que evitam a perda da voz. Nós temos, por exemplo, a radioterapia exclusiva para cânceres iniciais de laringe e nós também temos cirurgias mais conservadoras, como as laringectomias parciais, que permitem com que o paciente mantenha a capacidade da voz porque ele não perdeu todo o órgão. Então, é importante esse momento dessa campanha para evitar que o paciente chegue num estágio desse que obrigue a gente a fazer determinados procedimentos que esses pacientes vão ficar, vamos dizer assim, com esse prejuízo, né, com relação à questão da voz, especialmente. Em relação a esse
tratamento multidisciplinar, volto a falar dele porque assim, eu acho que é algo fundamental, e principalmente por envolver a voz. O paciente, quando perde a voz, ele entra em parafuso literalmente, né? Porque você perder a voz, você perdeu o seu canal de comunicação, né? Como é que você vai se comunicar com as pessoas? Você que está habituado a conversar, de uma hora para outra perdeu a voz. Esse processo é um processo longo, claro que aí vai depender de paciente para paciente, né? Esse paciente do vídeo que a gente acabou de ver, por exemplo, ele estava quase 2 anos sem falar, né? Então eu vi um vídeo que a filha dele me mandou, dele voltando a falar e o netinho vendo isso e ficando surpreso do avô que tinha voltado a falar. Então isso para um profissional de saúde, como os que trabalham aqui nesta instituição filantrópica, isso deixa a gente pleno, deixa a gente sente aquele reconhecimento, entendeu? Em ver o paciente com aquele nível de reabilitação e voltando a se comunicar, porque a comunicação é muito importante para nós seres humanos, especialmente a voz. Então a gente dá essa esperança para o nosso paciente de que mesmo que haja aquela perda do órgão, ele possa reabilitar e voltar a se comunicar de uma maneira mais satisfatória. Doutora, o diagnóstico precoce, ele ajuda no tratamento e aumenta a chance de cura de todos os tipos de câncer. Eu acredito que cabeça e pescoço não é diferente, né? Não é diferente. Esse é o foco do Júlio Verde, é trazer essas informações para que os pacientes e as pessoas em geral se informem dos fatores de risco de um câncer para evitá-los, né? E que os pacientes com aqueles sinais e sintomas que eu falei mais no início, eles possam procurar um atendimento médico imediato e aí serem referidos, caso seja uma suspeita de câncer, para uma instituição como o Hospital da FAP, para que possam ter o seu diagnóstico confirmado e o seu tratamento mais efetivo instituído de uma maneira precoce. Como o senhor bem colocou, né? Às vezes são sinais assim, que você releva, você não leva a sério, e que pode ser um indício, né? Pode ser um... Isso é importante nessa época que a gente está de inverno, por exemplo, o pessoal fala em rouquidão, mas uma rouquidão que está aí mais de 21 dias, meu amigo, minha amiga, ela não é só uma gripe. Então procure assistência médica. Um caroço no pescoço que está persistindo, especialmente se você é fumante e ingere bebidas alcoólicas, não é normal ficar mais de 21 dias. Uma afta, que é para desaparecer com 15 a 21 dias, está permanecendo, essa ferida está aumentando, pode ser um câncer de boca. Então a gente faz esses alertas ao pessoal. Ok, doutor Irá, nós vamos fazer agora mais uma pequena pausa, mas continue com a gente. É 1 minuto só. Vidas Cuidando de Vidas, um programa do Hospital da FAP.